O Supremo Tribunal Federal suspendeu o julgamento da ação sobre autorização prévia para processar o governador de Minas Gerais. Não foi atingido o quórum majoritário de 6 votos exigido em temas de controle concentrado de constitucionalidade. O plenário retomou a discussão sobre a necessidade de autorização da Assembleia Legislativa de Minas Gerais para que o Superior Tribunal de Justiça instaure ação penal contra o governador. O julgamento havia sido iniciado em dezembro do ano passado. Na ocasião, o relator, ministro Edson Fachin, entendeu que o STJ não precisa de autorização da Assembleia Legislativa de Minas Gerais para processar e julgar o governador do estado por crime comum. Ele foi acompanhado pelo ministro Luiz Roberto Barroso. O julgamento foi suspenso por um pedido de vista do ministro Teori Zavascki, que morreu em janeiro deste ano. No início da sessão desta quinta-feira, a presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, destacou que o julgamento estava sendo retomado porque houve um pedido de urgência. 4 ministros acompanharam o relator, ministro Edson Fachin. Há uma cadeia de precedentes dessa Suprema Corte em que é afirmada a prévia autorização da Casa Legislativa como uma condição de procedibilidade da ação penal contra o governador do estado. Todavia, senhora presidente, eu reitero, repito, tal compreensão, a meus olhos, se estabeleceu à luz de texto expresso das cartas políticas estaduais. E no caso de Minas Gerais, não existe esta exigência. O que houve foi o silêncio deliberado, não eloquente. Houve uma deliberação no sentido de que, para afastar o governo, não há necessidade de licença. Não é que se omitiu nos debates, isso foi discutido e chegou-se à conclusão de que não era necessária essa licença. Eu entendo que por isso, especificamente, não pelo caput, mas pelo parágrafo 1º, que também é objeto do questionamento, que é admissível a ação e faço isso em voto que trouxe. E, por isso mesmo, eu peço vênia para acompanhar o relator. 3 ministros acompanharam a divergência aberta pelo ministro Dias Toffoli, pelo não conhecimento da ação, entendendo que não cabe ação direta de inconstitucionalidade para se declarar a validade de norma prevista em Constituição Estadual. Eu voto no sentido do não conhecimento da ação direta de inconstitucionalidade, na forma como colocado no parecer da Advocacia Geral da União e também constante do parecer da Procuradoria-Geral da República, porque não é veículo processual instrumental a ser acionado para se declarar a constitucionalidade ou se dar uma interpretação conforme ao preceito, no sentido de afirmar, como está no pedido, a constitucionalidade do que ali se está assentado. A inexistência de conteúdo polissêmico, a ausência de plurissignificação da norma constitucional impugnada não autorizaria a adoção dessa técnica de controle de constitucionalidade. E na medida em que destaca o eminente ministro Marco Aurélio, podemos, senhor presidente, sem fugir à boa técnica que deve imperar, considerados os pronunciamentos do Supremo, cogitar de interpretação conforme de sua excelência. Volto ao parecer da Procuradoria-Geral da República para responder de forma negativa. Não cabe essa interpretação conforme, por quê? Porque interpretação conforme implica declarar inconstitucional o preceito do que viabilize um certo enfoque. E o artigo 92 não viabiliza duplo enfoque porque não versa em si nada sobre a licença, ao contrário, consubstancia silêncio eloquente. O julgamento foi suspenso porque não foi atingido o quórum de 6 votos, exigido em temas de controle concentrado de constitucionalidade. Eu proponho, portanto, que seja suspenso o julgamento com essa proclamação provisória quanto ao conhecimento e eu darei sequência assim que eu formular a pauta, já então, introduzindo todos os outros que estavam hoje, que, como eu disse, por ausência que me foi justificada pelo ministro Roberto Barroso, não pude fazer. Traríamos como estava anteriormente na pauta. Bom, e para falar sobre a sessão de ontem no plenário, está aqui a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto.
Karina, foi um único processo ontem aí no plenário, né, mas que já estava na casa desde 2014, é isso? Esse julgamento acerca da competência, da possibilidade do STJ iniciar uma ação penal contra o governador do estado de Minas Gerais sem a autorização da Assembleia Legislativa, o julgamento ele foi, na verdade, ele já havia sido iniciado no finalzinho do ano passado, em 2016, e havia sido suspenso em razão de um pedido de vista do ministro Teori Zavascki. Com o falecimento do ministro Teori Zavascki, houve um pedido de urgência para que esse processo retornasse ao plenário e ontem ele foi retomado com o voto da ministra Rosa Weber, quando então, depois dos debates, o ministro Dias Toffoli acabou levantando essa questão preliminar que acaba sendo prejudicial ao mérito. Então, quando da retomada desse julgamento no plenário do Supremo Tribunal Federal, se houver uma maioria entendendo que não se pode conhecer dessa ação direta de inconstitucionalidade, ou seja, essa ação não é a própria para se buscar aquilo que o Partido dos Democratas quer, que é justamente uma interpretação conforme ao que o ministro Dias Toffoli e os que o acompanharam nessa divergência entendiam que não é cabível uma ação direta de inconstitucionalidade para se dar a interpretação conforme a um ato normativo estadual ao qual se pretende conferir ou confirmar a constitucionalidade da norma. Então, o ministro Dias Toffoli, inclusive, durante o seu voto, ele disse que existe uma ação própria em controle de constitucionalidade, que é a chamada ação declaratória de constitucionalidade, mas que ela só é cabível para se buscar, diante de uma controvérsia judicial, ou seja, decisões divergentes acerca da interpretação daquela norma federal, a possibilidade do Supremo resolver definitivamente qual é a melhor interpretação. E, nesse sentido, o ministro Celso de Mello também ele se posiciona dizendo assim, uma interpretação conforme, enquanto técnica de controle de constitucionalidade, pressupõe uma norma que tenha vários sentidos. Uma norma polissêmica ou plurissignificativa, foram os termos adotados no plenário ontem. E aqui, nesse caso, o que se teria seria uma opção do legislador mineiro de não estabelecer a necessidade de autorização da Assembleia Legislativa para que o governador pudesse ser processado criminalmente e pudesse, para que houvesse o recebimento da denúncia no STJ, uma autorização prévia da Assembleia Legislativa. Então, essa teria sido uma opção. Mas, como a ministra Carmen disse, não houve um quórum suficiente para deliberar sobre esse assunto, alguns ministros estavam ausentes justificadamente, e para se decidir essas questões de controle de constitucionalidade, é necessária a observância do que a gente chama de cláusula de reserva de plenário. Uma maioria absoluta tem que se manifestar em um determinado sentido, e essa maioria absoluta, para que seja alcançada, é preciso que 6 votos sejam proferidos, e ontem apenas 5 acabaram confirmando o conhecimento dessa ação. Então, há uma promessa já que tão logo, depois da posse até do ministro Alexandre de Moraes, com o quórum já completo, será pautado para abril o retorno dessa ação direta de inconstitucionalidade para que o Supremo possa resolver definitivamente. Esse foi o principal julgamento que aconteceu no plenário ontem. Mais uma questão, aí retomando o que você havia dito no início, uma questão super importante envolvendo imunidade tributária a entidades beneficentes de assistência social, filantrópicas, principalmente hospitais, acabou tendo um ponto final na sessão plenária de ontem, quando a ministra Carmen Lúcia proclamou o resultado de um julgamento que já havia sido iniciado em junho de 2014. E durante as vezes que esse processo ou esse assunto voltou ao plenário, vários pedidos de vista acabaram acontecendo, e na semana passada houve a conclusão do julgamento, mas como havia uma complexidade muito grande no resultado final, para se buscar o voto médio e efetivamente se alcançar essa cláusula de reserva de plenário, esses 6 votos necessários, a ministra Carmen Lúcia preferiu proclamar o resultado nesta semana, o que acabou confirmando o entendimento do plenário de que, em termos envolvendo imunidade tributária, é necessário sim que uma lei complementar regulamente o tema e não apenas uma lei ordinária. Esse era o pano de fundo da inconstitucionalidade formal que se alegava nessas 4 ações diretas de inconstitucionalidade, envolvendo uma legislação que estabeleceu algumas exigências para que hospitais, por exemplo, pudessem ter imunidade tributária e que reputava-se, né, as entidades que propuseram essas ações,
reputavam inconstitucionais, porque a matéria deveria ser legislada por lei complementar, exige um quórum específico para aprovação no Congresso Nacional e havia sido regulamentada por lei ordinária. Confirmado no plenário, apenas a proclamação do resultado ontem. Tá ótimo, Karina. Obrigada pela participação por hoje. Até semana que vem. Até semana que vem. Até lá.